Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que a Ele nós tributamos essa noite toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia! Esse Jesus poderoso que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje celebrando a Ele, nós glorificamos a Ele por essa noite bendita, por essa conferência regada da presença dEle. Aleluia! Tem mulheres aqui que estão gerando. Glória a Deus. Quem está gerando se prepara, porque está chegando o tempo de nascer. Não haverá abortos naquilo que você está gerando. Não haverá inesperados. É tempo de vida. Oh, glória. Minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que o Senhor acendeu no meu coração para essa noite, que está livro do Êxodo, no capítulo 2. Livro do Êxodo, no capítulo 2. Enquanto você localiza, eu quero externar aqui a minha gratidão aos pastores dessa igreja por essa oportunidade. Quero externar aqui o meu agradecimento e dizer para vocês, pastor Alexandre, pastora Letícia, que eu creio também num tempo de expansão para esse ministério. Eu creio que vocês estão gerando esse tempo de expansão da parte de Deus. E a minha oração é para que de verdade o Senhor continue sustentando vocês, prosperando as obras de vossas mãos. A minha oração é para que toda sorte de saúde continue sendo derramada sobre vocês e sobre a casa, sobre a família. E eu sei que há um tempo de celebração aí da parte de Deus para a vida de vocês. Há um tempo novo, glória a Deus. Muito obrigada por essa confiabilidade, por esse convite. É um prazer poder estar aqui. Estou sendo muito bem recebida. Você já olhou para essa amiga bonita que está do seu lado e disse para ela que ela está a cara da prosperidade, ela está a cara da riqueza. Diga para ela: você está tão bonita que você nem parece que tem boleto para pagar. Você está tão bonita que nem parece que tem dívida. Eu gosto de igreja assim, que tem todo mundo com cara de rico. Igreja boa é assim, né, pastora? Glória a Deus. Obrigada, meninas, pela receptividade, muito carinho, muito amor. Eu costumo dizer que a maior constatação da presença de Jesus numa igreja não é quando a igreja está em movimento pentecostal, mas é quando há expressão de amor. Essa é uma característica de que Jesus está na igreja. Jesus está aqui. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos que diz assim, versículo 1 do capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Agora você lê comigo o versículo 11, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou às suas cargas. Amém? Se assente dando glórias a Deus. Nós sabemos que Deus tem por finalidade manter o seu povo em liberdade. Povo de Deus, povo escolhido, povo separado, selecionado, é um povo que desfruta de privilégios das manifestações divinas de Deus, mas Deus tem por objetivo fazer com que o seu povo transite, com que o seu povo caminhe em liberdade, liberdade genuína. Deus não tem liberdade limitada, Deus tem liberdade genuína.
Diferente do adversário. O adversário, ele apresenta uma falsa liberdade. O adversário, ele apresenta uma liberdade limitada. O adversário apresenta uma liberdade aonde os seus passos são contados, limitados e determinados até uma delimitação que ele coloca. Mas Jesus não. Jesus não tem nada delimitado. Jesus tem romper. Jesus tem um avançar. Jesus tem um além. E essa é a fúria do adversário, porque a intenção dele é sempre nos manter cativos, sempre nos manter no quase. Mas Jesus, quando chega, quebra esse quase e nos coloca para vivenciarmos o além. Eu quero ministrar aqui nessa noite, dizer que tudo aquilo que estava limitando os seus passos, hoje será anulado, quebrado, cancelado. Tudo aquilo que estava dificultando a tua caminhada, hoje o Senhor está eliminando do teu caminho e dizendo: os seus passos vão além, os seus passos vão além, os seus passos vão além. Nada mais te bloqueia, nada mais te prende, nada mais te limita, nada mais te obstrui, nada mais se mantém como impedimento no teu caminho. É Jesus usando a minha boca para dizer: eu te chamei para ser livre, eu te chamei para caminhar em liberdade, eu te chamei para ser livre, livre, livre. Então você vai olhar na Bíblia e vai perceber que todas as vezes que o povo de Deus se mantém em situações de exílio, de cativeiro, em situações de escravidão, Deus sempre tem um projeto para poder tirar o seu povo desse território marcado por prisões, para que o seu povo venha caminhar em liberdade. É bem verdade também que a Bíblia mostra que todas as vezes que o povo saía de debaixo da mão protetora de Deus, porque não é Deus quem tira a mão, é o povo quem sai, eles ficavam subjugados na mão do adversário. Todas as vezes que o povo caminhava de maneira independente da provisão de Deus, ou de maneira independente dos mandamentos dele, esse povo era subjugado também pelos adversários. Então Deus sempre vai se manifestar mediante um arrependimento, mediante um clamor, mediante uma súplica, quando o povo tem reconhecimento e alinhamento dentro do período de escravidão, do período de prisão, e o Senhor sempre vai se manifestar trazendo libertação. Nós vamos ver Deus agindo dessa forma desde o princípio, desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento você vai ver sim manifestação de graça da parte de Deus, porque Deus, ele tem por finalidade fazer com que o seu povo caminhe em liberdade. E dentro desse contexto, aonde o povo passava por muitas vezes por situações de cativeiro, nós vamos ver um período em que o povo fica por 400 anos, 430 anos cativos, sendo escravos dentro do Egito. O Egito era o lugar que oprimia o povo de Deus. O capítulo 1 do livro de Êxodo mostra isso para a gente, que o povo está sendo subjugado a Faraó, o povo está sendo oprimido, o povo está recebendo cargas pesadas, eles são escravos. Mas dentro desse contexto, a Bíblia mostra para a gente também que o povo crescia, o povo se multiplicava, o povo estava em expansão. Mas Faraó, percebendo que esse povo não parava de crescer, ele começa a ter algumas estratégias para poder dizimar esse povo, para poder limitar o crescimento desse povo. Então ele vai dobrar a carga que já era pesada, agora recebe o dobro da carga que possuía, o dobro do peso que tinha. Mas a Bíblia diz pra gente que quanto mais Faraó afligia o povo, mais o povo se multiplicava. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. A expectativa de Faraó está sendo frustrada, porque ele espera que o povo venha se abater, que o povo não venha dar conta, que o povo venha morrer, que os homens
homens não venham ter força para poder coabitar com as suas mulheres, e as mulheres gerarem, e as mulheres terem filhos para poder continuar dando continuidade e crescimento à sua descendência. A intenção dele é paralisar a expansão. Só que o povo de Deus tem uma marca diferenciada, e a marca diferenciada é quando o adversário vem com estratégia para atrapalhar, o céu se movimenta para fazer contribuir para o propósito acontecer, porque a aflição não destrói povo de Deus, opressão não destrói povo de Deus. O adversário vem com a ferramenta: eu vou parar, vou limitar, vou obstruir, vou interromper, e o céu está se movendo dizendo: eu vou pegar tudo isso que o adversário está fazendo e vou converter para o bem. Segure a mão de uma garota que está do teu lado e diga para ela: o que fizeram para te prejudicar, Deus vai converter para te ajudar. O que fizeram para te paralisar, Deus vai converter para te fazer avançar. Ai, o Espírito de Deus está aqui e toma minha boca para dizer: eu tenho poder para converter a maldição em bênção. Eu tenho poder para pegar o que fizeram para te atrapalhar, para te prejudicar, fazer contribuir para o propósito acontecer. Ai, o adversário pensando: agora ela para, agora ela retrocede, agora ela volta, agora ela se entrega, agora ela se rende. E Deus dizendo: é agora que eu estou te fazendo crescer, é agora que eu estou te fortalecendo, é agora que eu estou injetando sobre a tua vida disposição, ânimo e força. Deus está frustrando a expectativa do diabo nessa noite. Deus está frustrando a expectativa do adversário nessa noite. Olha o que José vai dizer. José, ele é vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito. José chega no Egito, José era caluniado, José é injustiçado, José era preso, mas José se torna governador. Depois de alguns anos, quando José se encontra com seus irmãos, José diz bem assim para eles: o mal que vocês fizeram para mim, na verdade, o Senhor transformou em bem. José estava dizendo para eles: fica tranquilos, não precisam ficar carregando culpa para toda a vida não, porque a intenção de vocês era que eu fosse escravos na mão dos egípcios, mas Deus pegou essa situação e me fez ser governador. José estava dizendo para eles: quem anda na dependência de Deus não fica refém da maldade do adversário. Quem anda alinhado com Deus não fica refém da malignidade do opositor. O que José estava dizendo para eles é o seguinte: quem está controlado por Deus tem a vida guiada por Deus. A maldição ele transforma em bênção. O mal que fizer ele transforma em bem. Então o capítulo 1 do Êxodo está mostrando isso para a gente. O desespero de Faraó em ver o crescimento do povo. Por que ele está desesperado? Porque ele tem medo desse povo se rebelar. Ele tem medo desse povo que está crescendo. Ele está vendo esse povo se expandindo. E o medo dele é: se estourar uma guerra aqui no Egito e esse povo se voltar contra nós não teremos força contra eles. Então a intenção de Faraó de matar os egípcios, de tirar a força deles, de diminuir, de dizimar o povo hebreu, é porque na verdade Faraó já identificou o potencial que esse povo carrega. Alguns ataques que você sofre é porque o adversário já identificou a potência que você é. Então ele já identificou o potencial que esse povo tem, ele quer limitar. Ele já identificou o potencial que esse povo tem, ele está dizendo: vamos matar esse povo.
Então ele não tendo sucesso, aumentando cargas, ele vai agora lançar uma sentença. E o decreto é um infanticídio. Vamos matar todos os meninos que nascerem das hebreias. E por que a sentença era só para os recém-nascidos do sexo masculino? Por que não para as meninas? Há uma justificativa nisso. A justificativa é: as meninas deixam crescer, porque as meninas crescendo, não tendo homem hebreu, elas vão se casar com nós que somos egípcios. Então, se casando conosco, nós vamos fazê-las gerar egípcios. Só que quando o faraó contrata as parteiras para poder tentar prejudicar o nascimento, para tentar impedir com que as crianças venham continuar tendo vidas, e as parteiras chegam para faraó e digam para eles: olha, a gente não consegue. E por que não consegue? Primeiro, porque o texto diz que elas vão temer o Senhor. E segundo, elas vão dar uma justificativa: as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Elas dizem assim: não dá para matar as crianças, porque quando nós chegamos, elas já deram a luz. O que elas estão dizendo é: essas mulheres, elas se antecipam. Essas mulheres, elas estão à frente da nossa ação. Mas elas não param por aí. Elas dizem assim: as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. E ela diz: elas são vivas. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que nada e nem ninguém vai abortar, vai matar aquilo que você está gerando. Porque há sobre a tua vida um decreto de vida, de continuidade. Porque matando a criança estava acabando, eliminando a continuidade. Então a intenção do adversário é: vamos matar aquilo que vai ter continuidade, vamos exterminar aquilo que vai ter continuidade. E Deus me trouxe hoje aqui para te lembrar: ninguém vai anular a história da tua família, ninguém vai anular a história da continuidade. A intenção do adversário é: vai paralisar aqui, gerou até aqui, não gera mais, cresceu até aqui, não cresce mais, evoluiu até aqui, não evolui mais. E Deus está usando a minha boca para dizer para você: eu hoje estou removendo do teu caminho tudo aquilo que queria roubar a tua energia, que queria tirar a tua força, que queria fazer você perder o que gerou. Porque o segredo não é só gerar, o segredo também está no conceber. Porque tem gente que gera, mas não vê nascimento. Tem gente que carrega o peso da gestação, mas quando vai fazer o parto para receber a promessa, vê que a promessa está morta. Ou então vem o ladrão de promessa e leva embora. Deus está usando a minha boca para dizer: vai gerar e vai conceber, vai gerar e vai ver nascer, vai gerar e vai carregar. Segure a mão dessa garota e diga para ela: ninguém vai matar a promessa que Deus te deu, ninguém vai abortar o propósito que Deus te deu. Ai, Joheb Anaragai, ninguém vai tirar a continuidade da tua história. Não haverá limitação. É além, é além, é além. Agora, se eu disse que a intenção dos egípcios era fazer com que as hebreias que nasciam se relacionassem com os egípcios para ter egípcios, e Deus entra com uma intervenção não permitindo isso acontecer, é porque o ventre das hebreias eram consagrados ao Senhor. E ventre consagrado ao Senhor não vai gerar egípcio. Ventre consagrado ao Senhor vai gerar profeta.
marraçuia. Coloca a mão no teu ventre aí, porque eu quero profetizar. Pode botar, você que é mãe, você que não é, coloca a mão no teu ventre, porque Deus manda eu dizer para você: eu não abri a tua madre para você gerar egípcio, eu abri a tua madre para você gerar sacerdote, eu abri a tua madre para você gerar levita, eu abri a tua madre para você gerar profeta. A tua madre não foi aberta para gerar escravo, a tua madre não foi aberta para gerar ímpio, a tua madre foi aberta para gerar homem e mulher de Deus, homem e mulher de Deus. Aí no meio desse contexto, aonde há esse decreto, essa sentença de morte, tem uma mulher que está gerando. Capítulo 2, versículo 1, ela é apresentada como filha de Levi. Essa filha de Levi está gerando vida em um cenário que há uma sentença de morte. Ela está carregando vida em um ambiente que há decretos de morte. E tem hora que Deus permite nós vivenciarmos situações semelhantes a essa, aonde a ambiência é de mortandade, mas o que está dentro de nós é vida. Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele vai nos dar condições de gerarmos vidas em ambientes que querem nos forçar à morte. O ambiente vai ficar depressiva, o ambiente vai ficar presa na crise de ansiedade, o ambiente vai tirar a própria vida, o ambiente vai ficar no pânico, o ambiente vai ficar derrotada. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: o que está do lado de fora não vai matar o que eu coloquei do lado de dentro, vai gerar vida. Diga para duas mulheres abençoadas perto de você, diga: vai gerar vida, vai gerar vida. A mortandade de fora não vai matar a vida que você carrega dentro. A mortandade de fora não vai roubar de você a vida que o Senhor depositou dentro. A mortandade de fora não vai abortar o que você está gerando dentro. Deus nos chama hoje para não focarmos a nossa visão olhando para o que está acontecendo fora, porque se você potencializar a tua visão para o que está acontecendo fora, você pode deixar de nutrir aquilo que está sendo gerado dentro, porque você não vai receber, você já recebeu. A tarefa de entregar é do Senhor, mas de nutrir é com você. Deus já depositou o propósito na tua vida, mas de alimentar esse propósito é contigo. Só que se você ficar refém do que está acontecendo à tua volta, você não vai ter força para poder alimentar. A Bíblia diz isso para a gente. A Bíblia diz que Ana, a madre dela estava fechada, porque o Senhor fechou. E por causa de Penina, que era a sua rival, que zombava dela por ela não poder ter filho, a Bíblia diz pra gente que Ana, ela se assentava à mesa, recebia a melhor porção de comida, mas ela não se alimentava. A parte excelente do sacrifício era dado a Ana, a melhor parte, a maior porção,
Só que por causa da angústia que ela estava vivendo, por causa da pressão de fora, ela não conseguia se alimentar. Então perceba que Ana é alguém que consegue até se assentar à mesa, mas não consegue comer. E a gente vive um tempo de pessoas que se assentam à mesa, mas não se alimentam. Não é só se assentar à mesa, é usufruir, é desfrutar e é se alimentar de tudo que está sendo servido. Jennifer, como assim? Gente que está à mesa, gente que está em cultos como esse, em conferências como essa, constantemente, mas não consegue absorver de tudo aquilo que está sendo derramado. Deus não te quer só se assentado, Deus te quer se alimentando. Deus não te quer só fazendo parte, Deus te quer se alimentando. Deus não te chamou para ser só mais uma sentada à mesa, Deus te chamou para ser alguém que se alimenta do que está sendo servido. Oh, segure a mão dessa garota e diga para ela: Deus não quer só você como participante, Deus te quer você usufruindo daquilo que Ele está te entregando. Começa a nutrir esse propósito, começa a nutrir o que está dentro de você, comece a nutrir. Não, o Senhor está dizendo através da minha boca: se assentar à mesa no meio de muitos é só ser mais um figurante, mas comer, se alimentar é ser participante. Deus não te chama para ser figurante, Deus te chama para ser participante. Começa a ter parte com sacrifício, começa a ter parte aí com alimento, começa a ter parte com aquilo que Ele está te entregando. O decreto é: não vai viver ninguém, não vai sobreviver a nenhum menino que nascer. Mas essa filha de Levi aqui, ela carrega consigo a certeza de que maior do que a sentença de Faraó é a palavra liberada que está sobre a vida dela. Que palavra é essa? Em Gênesis 49, a Bíblia diz para a gente que Jacó chama seus filhos para liberar palavras proféticas sobre eles. E essas palavras que Jacó liberava sobre os seus filhos, ele como patriarca, essas palavras não iriam só surtir efeito de forma individual em quem recebia, mas ia desaguar para toda a tribo, para toda a descendência. E quando ele chama Levi, ele já diz para Levi o seguinte: olha, Levi, você vai ser cabeça de tribo. Se a palavra de ordem é que vai ser cabeça de tribo, então o que ele está dizendo é: vai ter continuidade. A palavra de ordem é: a partir de você haverá uma multidão. Então a palavra que foi liberada lá atrás em Gênesis 49 é muito superior à sentença do adversário que está sendo liberada agora. Então não importa o quanto o adversário decretou, o que importa é que a palavra chegou antes. Apóstolo Paulo diz que antes da fundação do mundo nós somos eleitos nele. E se nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo, há um propósito para a tua vida, há uma palavra, uma promessa de Deus sobre a tua vida antes da fundação do mundo. Não foi quando você estava no ventre da tua mãe, foi antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Então você já tem que entender que você não é um projeto do acaso, que você não é um aborto que não deu certo, você não é uma gravidez indesejada, você é um projeto de Deus, um propósito de Deus que Ele estabeleceu desde a eternidade. E qual é, Jennifer, o propósito? Ser filha. Ela é uma filha de Levi. Você precisa começar a se identificar com aquilo que Deus depositou sobre você. O quê? Uma identidade de filha. E quando você se identifica com isso, você se comporta à altura da identidade que recebeu. Está na hora de parar de viver como coitadinha.
vergonha. Está na hora de sair dessa cadeira de vitimismo. Está na hora de parar de autocomiseração e começar a se comportar à altura da identidade que Ele te deu lá na eternidade. A eternidade já te estabeleceu como filha. A eternidade já estabeleceu você como alguém que tem um pai. E o teu pai é aquele que tem os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente, a sua voz como o som de muitas águas. Na sua boca há uma espada afiada, e na sua coxa está escrito que Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra chegou antes, a promessa chegou antes, a identidade chegou antes. Tem decreto, mas a identidade chegou antes. Tem sentença, mas a identidade chegou antes. E o que vem depois não tem poder para anular o que Deus já decretou antes, o que Deus já derramou antes. Antes, ô Levi, que é cabeça de tribo, é uma multidão que vem após ti. Então a sua descendência também carrega essa palavra, porque eu disse que quando essa tradição que os judeus tinham de sentenciar decretos, palavras proféticas para os seus filhos, eu falei que não era só para Levi de forma individual, ia desaguar em toda a descendência. Então ela, como filha de Levi, ela recebe essa palavra. A palavra é: você não vai paralisar a continuidade da história. Vai fluir, vai fluir. Então a Bíblia diz pra gente que ela se casa com o varão da casa de Levi, sendo filha de Levi. Aqui no capítulo 2 de Êxodo, não é apresentado o nome dela. E há um propósito para isso. Quando a Bíblia não apresenta nome, é porque a Bíblia está querendo potencializar e enfatizar a história. Apesar do nome dela não ser revelado, e de ela não ter nenhuma fala aqui, ela é uma mulher de pouca voz, mas de muita ação. Uma mulher de pouca voz, de pouca expressão, mas é uma mulher de muita atitude. Então o que o texto está mostrando para a gente é, porque nome fala de prestígio, nome fala de título. O que o texto está mostrando é que há momentos que as nossas ações têm que sobrepor ao nosso título. Há momentos que nós temos que calar menos e fazer mais. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas falam muito, mas produzem pouco. Tem muito argumento, tem muita justificativa, tem muita narrativa, mas tem pouca ação. E o contexto aqui revela pra gente, quando oculta a fala dela, é: ei, fale menos, se pronuncie menos e começa a agir mais. Porque tem gente que perde o que recebe por falar fora da hora, por falar o que não precisa ser dito. Tem gente que perde o que recebe por não conversar, mas por confessar o tempo todo. Confessa o tempo todo os propósitos que carregam. Essa mulher escondeu o filho por 3 meses dentro de casa. Você sabe que criança chora. Você sabe que é difícil esconder uma gravidez. É difícil esconder que tem uma criança recém-nascida na casa. A saber que as casas daquela época não eram casas dos dias de hoje. Você não pode imaginar a casa de Moisés como a casa que nós vivemos hoje. Não eram assim. As casas costumavam ser dos egípcios de barro. Então, havia uma possibilidade muito grande de se ouvir o choro de uma criança recém-nascida na casa do lado.
Só que eu aprendo aqui com essa mulher que há momentos que a gente vai ter que não deixar as pessoas de fora contemplar o choro que há dentro. Pare de revelar para fora o choro que você carrega dentro. Ah, Jennifer, porque você não sabe da dor que eu estou vivendo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E aí você começa a compartilhar as suas dores com quem não pode resolvê-las. Você começa a expor o que você está vivendo dentro para pessoas que não podem solucionar. Então, Jennifer, o que eu tenho que fazer? Tem hora que você vai ter que aprender a administrar o choro dentro, para não perder propósito. Tem hora que você vai ter que aprender a abafar o choro de dentro, para não perder o propósito do lado de fora. E quando Deus exige de nós que nós venhamos administrar o choro, para poder continuar honrando o propósito, não é que Ele é insensível às nossas dores, Ele só não quer que nós sejamos refém delas, é diferente. Não é que Jesus está olhando para você e está querendo que você seja uma super mulher. Ele só está querendo que você aprenda a administrar as emoções para poder continuar honrando responsabilidade. Diga para essa amiga que está do teu lado e fala: está descendo uma unção de equilíbrio sobre a tua vida. Está descendo uma unção de controle sobre a tua vida. Então tem hora que a gente vai ter que, esconder por um tempo o choro que há dentro. E tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de ficar revelando o choro de dentro, para poder ser vista com um olhar de pena. Só que você precisa entender que aquilo que você administra te fortalece. Então há momentos que Deus pode fazer algo, mas não faz. Ele poderia ter eliminado de uma vez Faraó, sem precisar mandar aquele monte de praga. Ele poderia ter evitado essa sentença chegar, mas Ele não faz isso. Tem horas que Deus pode evitar alguns choros na nossa vida e Ele não evita. Tem hora que Ele pode evitar algumas decepções, mas não evita. Tem hora que Ele pode evitar algumas situações difíceis chegar na nossa vida, mas Ele não evita. E a gente tem que ter maturidade para entender que quando Ele não evita algo que poderia evitar, quando Ele não evita o choro, é porque a intenção dEle é nos fortalecer. Eu quero falar algo com você aqui, eu quero que você preste atenção. Há momentos que a prioridade de Deus não é te fazer ser feliz, é te fazer ser forte. Então entenda que esse processo não é para te matar, é para te fortalecer. Esse processo não é para te envergonhar, é para te fortalecer. Começa a ter uma ótica diferente dentro da situação que você está vivendo. Ao invés de você olhar para a situação e achar que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que você vai sucumbir, começa a entender: Deus está usando esse processo para me fortalecer. Segure a mão dessa garota e diga para ela: Deus não vai tirar aquilo que Ele está usando para te transformar. Deus não vai aliviar aquilo que Ele está usando para te fortalecer. Então para de orar para que as coisas fiquem mais fáceis, porque de acordo com a Bíblia as coisas não vão ficar mais fáceis. Jennifer veio trazer uma palavra de desesperança? Não, eu vim dizer que quando Deus não deixa as coisas mais fáceis, é porque Ele quer nos tornarmos mais fortes. Eu estou pregando para mulheres resistentes aqui. Eu estou pregando para mulheres que não vão se render, que não vão ceder, que não vão se abater diante da pressão. Se a pressão da vida, ela vai devolver. Se a pressão vem por um caminho, eu devolvo a pressão até ela escolher 7 para voltar. Segure a mão dessa garota e fala: se a pressão aumentou, aumenta o nível da oração. Se a pressão aumentou, aumenta o nível do jejum. Se a pressão aumentou, aumenta teu nível de entrega.
O que você não pode exceder. Então, se a pressão não para, eu também não paro de resistir. Eu também não paro de resistir. Ela baraçuia, rebara somanassa. Aonde foi que você leu que as coisas seriam fáceis? Se fossem fáceis, não estava escrito que o céu é tomada força. É por isso que Deus prefere te fortalecer do que te fazer feliz. Porque não adianta você ser feliz em qualquer coisinha, você abandona a salvação. Você está feliz em qualquer coisinha, você sai da rota do céu. Então Ele prefere te apertar para te fortalecer, para você ir para o céu, do que te fazer feliz e você perder a vida eterna. Certa feita, um amigo meu, pastor, disse assim para mim: Jennifer, a gente precisa aprender que em tanque que tem tubarão a gente não sangra. Sabe o que ele estava dizendo? Se tem algo querendo te devorar, não seja você aquele que dá o alimento para os tubarões. Não seja você a pessoa que facilita para ser engolida. O que tu está dizendo, Jennifer? Se a pressão está grande, para de se comportar como fraquinha, coitadinha. Reage, 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 minha filha, reage, reage, calma, ela vai na vassoura, reage. Era Johnny, remonte, calma na vassoura, chame. Depois de 3 meses que ela escondeu, ela percebeu que não dava mais para continuar escondendo, e agora ela vai criar uma estratégia, não para se livrar da criança, mas para dar um destino a ela. Porque a atitude dessa mulher, dessa filha de Levi, essa atitude de fé não salvou só a sua casa, salvou toda uma nação. Você precisa entender que aquilo que parece que é pequeno nas tuas mãos pode se tornar um instrumento grande de livramento para toda uma nação. Não minimize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Era só uma criança pequena, mas que iria crescer e ia se tornar um libertador. Tudo que começa grande, que nasce grande é monstro. Então, às vezes as pessoas, elas não valorizam o pequeno que Deus dá. Só que tudo que Deus entrega pequeno, Ele dá crescimento. Tudo que Deus coloca de pouco na tua mão, a intenção dele é multiplicar. A intenção dele é expandir, porque o nosso Deus é Deus de coisas maiores. Então, a criança está crescendo, não dá mais para esconder. E aí eu vou aprendendo que chega o tempo de Deus tirar de dentro para colocar para fora. Saiu de dentro da casa para colocar no reino. Porque não importa quem não queira que o propósito seja revelado, quando chega o tempo de Deus revelar, nada e nem ninguém será capaz de esconder. Segure a mão de alguém e fala: quando chega o tempo de Deus revelar, ninguém pode esconder. E é bem verdade que quando também chega o tempo de esconder, ninguém revela. Mas quando chega o tempo de Deus apresentar, quando chega o tempo de Deus expor, ninguém vai camuflar, ninguém vai ocultar, ninguém vai esconder. Eu vim dizer aqui nessa noite que chegou o tempo do teu propósito ser revelado.
Chegou o tempo de colocar para fora. Chegou o tempo de nascer. Chegou o tempo de ganhar visibilidade. Chegou o tempo de ganhar crescimento. Não vai ficar escondido. Vai crescer, vai crescer. Esse CNPJ aí começou com um projeto na mão. Começou com um projeto escrito. Vai crescer. Vai crescer. Esse ministério tá pequeno, né? Jennifer, eu sei orar mais ou menos, eu sei falar mais ou menos, e Deus está usando a minha boca para dizer: vai dando alimento, porque vai crescer. Vai nutrindo, porque chegou o tempo de crescer. Quando chega o tempo de crescer, Ele envia recurso, Ele envia o suporte. É Moisés no rio, e Deus enviando a filha de Faraó para cuidar. Deus vai te dar a condição quando você se render à missão. Deus vai te entregar o recurso quando você se render ao propósito. Oh, trabalha, sai, Joé. Renda-se ao propósito. E render-se ao propósito requer de nós, exige de nós entregas dolorosas. Você acha que foi fácil? Pegar um cesto de junco, passar betume, passou betume, para não deixar a água do rio entrar dentro do cesto, porque a água no cesto, o cesto afunda. O cesto afundando, a criança morre afogada. Então ela teve todo o cuidado para preparar um cesto aonde a criança ia flutuar. Quando você cuida dos detalhes, com fé em Deus, aquilo que era para afundar, Deus faz flutuar. Fica tranquilo. Só que é uma entrega difícil. Eu estou falando de um filho. É porque, como a gente já sabe o final da história, às vezes a gente não dá a potência emocional que a história carrega. É difícil. Se você não soubesse o final da história, você ia ficar um pouco temerosa, você ia ficar um pouco nervosa. Como é que coloca uma criança de 3 meses na margem de um rio? Só que para todo mundo que está disposto a fazer uma entrega dolorosa, se prepara, porque vai ter uma colheita gloriosa. Há uma recompensa para as suas entregas. Há uma recompensa para as suas renúncias. Há uma recompensa para tudo aquilo que você tem depositado diante do altar do Senhor. Aquilo que você queria ficar, aquilo que você queria guardar, mas você entendeu, na minha mão vai morrer, então eu vou entregar para Deus. Não, ela não está abrindo mão da promessa, pelo contrário, ela está entregando o cesto para viver a promessa. E tem hora que a gente tem que soltar o cesto. Nós queremos ficar segurando, mas se ela segura, os soldados de Faraó que passavam em revista nas casas iam encontrar aquele menino lá, ele está crescendo. Então ela entendeu, na minha mão morre, mas na mão de Deus cresce e vive. Na mão de Deus cresce e vive. Na mão de Deus cresce e vive. É Deus usando a minha boca para dizer: vai crescer e vai ter vida. Não vai morrer depois do crescimento, porque tem alguns propósitos que você até vê crescendo, e quando chega num determinado tamanho morre. Só que Deus está usando a minha boca para dizer: vai ter crescimento e vai ter vida. Vai ter crescimento e vai ter vida. Segure a mão dessa garota de novo para a gente encerrar, e diga para ela: não fique prendendo aquilo que Deus está mandando você liberar. Para de reter o que Deus está mandando você soltar. Para de segurar o que Deus está mandando você entregar. Você entrega de um jeito e Deus te devolve de outro. Naquele momento
vida da filha de Levi, Moisés era um problema. Ela entrega no rio, porque o rio representa o fluxo eterno de vida. Ela entrega no rio dizendo: aqui nesse rio que representa o fluxo eterno de vida, eu vou colocar aquilo que está sentenciado à morte. Na minha mão é problema, mas na mão de Deus é solução. Você entrega um problema para Ele e Ele te devolve resolvido. Você entrega um problema para Ele e Ele te devolve solucionado. Fica de pé aí no teu lugar e diga para duas pessoas: você entrega o problema e Ele te devolve resolvido. É você entregando esse filho problemático na mão de Deus e Deus te devolvendo ele diferente. Você entrega um viciado, Ele te devolve um pregador. Você entrega um marido problemático e Deus te devolve um voluntário. Você entrega uma família desunida e Deus te devolve uma família restaurada. Você entrega um casamento quase a divórcio e Ele te devolve um casamento restituído. Para de querer fazer do teu jeito. Entrega para Deus. Entrega o cesto. Entrega o cesto. Entrega o cesto. Entrega o cesto. O problema é que a gente quer. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer segurar. E Deus está dizendo: solta. Fecha teus olhos aí. Pega teu cesto assim, pega. Pega teu cesto. O que é problema na tua mão hoje? Você precisa confiar em Deus. Porque você acha que no controle das suas mãos não vai ter morte. Você acha que no teu controle vai ter vida, quando na verdade a vida está no controle de Deus. Eu estava fora da presença do Senhor, não conhecia nada de igreja, nunca tinha sido crente. Estava vivendo uma vida viciada em droga, morando com traficante, vendendo droga, ameaçada de morte. Foram na porta da minha casa para me matar. Já tinham matado uma amiga minha, eu era a próxima da lista. Minha mãe fez assim, ó, pegou o cesto e colocou diante de Deus. O que ela poderia ter feito, ela fez e ela entendeu. Agora é contigo, Senhor. Não dá mais. Eu coloco o cesto nas tuas mãos. E minha mãe me colocou na mão do Senhor. Viciada, crise de abstinência, vendendo droga, ameaçada de morte. Mas o Senhor devolveu para ela uma mulher que prega. Jesus vai fazer de novo aqui nessa noite. Esse privilégio não foi só para minha mãe, é para toda aquela que está aqui que confia no resultado do Senhor. Coloca o cesto. Coloca o cesto hoje no altar. Coloca o cesto no altar, porque Deus vai te devolver diferente. Sabe qual é o nome dessa mulher? Joquebede. O nome Joquebede significa glorificada por Deus. Quando Jacó chamou Levi e disse que ele seria cabeça de tribo, Jacó também liberou uma palavra de maldição por causa da desobediência de Levi e Simeão, num ocorrido que teve numa cidade de Siquém por causa da sua irmã Diná. A Bíblia diz pra gente que Jacó falou assim, ó: Simeão e Levi, por causa da sua ira dura e do seu furor forte, a minha glória não se ajunte a ti. Foi uma palavra de sentença. E como eu disse, isso iria reverberar sobre toda a descendência. Só que quando eu vejo o nome da mãe de Moisés sendo Joquebede, que significa glorificada por Deus, é alguém que vem nessa linhagem, vendo a família sendo desprovida da glória, e entendeu: eu vou paralisar isso, eu vou interromper isso, eu vou quebrar essa sentença.
o que vai ser gerado de mim vai ter glória de Deus. E é tão sério isso, que nós vamos ver que Moisés foi aquele que pediu o Senhor para ver a glória. Mostre-me tua glória, Senhor. A Bíblia diz que Deus vai passar pela fenda da rocha, e Moisés vai ver a glória de Deus, e vai descer com o seu rosto brilhando, glorificado. Jennifer, o que tu está dizendo? Eu estou dizendo que toda sentença que lançaram sobre a tua família está sendo quebrada nessa noite. Vai ter glória de Deus. Vai ter glória de Deus. Vai ter glória de Deus. Aonde a glória de Deus chega, a cadeia é quebrada. Aonde a glória de Deus chega, cadeado é quebrado. Aonde a glória de Deus chega, sentenças são anuladas. Aonde a glória de Deus chega, comportamentos padronizados são quebrados. Porque nessa família alguém já está acostumado a dizer: nessa família todo mundo casa e divorcia, mas esse padrão não vai alcançar a tua casa. Você vai ficar casada, porque a glória de Deus está na tua casa. Nessa família todo mundo é traída, mas na tua família, a tua casa vai ter fidelidade, porque a glória de Deus quebra toda maldição lançada. Nessa família ninguém evolui, mas na tua casa vai ter evolução. Nessa família todo mundo é alcoólatra, mas na tua casa vai ter gente servindo ceia, compartilhando da presença de Deus. Eu vim pregar aqui nessa noite dizer que aonde tem glória de Deus, toda maldição geracional é quebrada. É quebrada, é quebrada, é quebrada. Na minha família todo mundo morre de câncer, você não vai morrer de câncer. Na minha família todo mundo é mãe solteira, você não vai ser mãe solteira. Você vai ter família, você vai ser amada. A glória de Deus está quebrando cárceres aqui. A glória de Deus está quebrando cadeias aqui. A glória de Deus está entrando no emocional, está entrando na mente, está entrando aí nos sentimentos. Quebra, Jesus, quebra, quebra no espiritual, quebra na mente, quebra no psicológico, quebra no emocional. Quebra, quebra. Recebe glória de Deus, recebe glória de Deus, recebe glória de Deus, recebe glória de Deus, recebe glória de Deus. Tem glória de Deus nessa casa, tem glória de Deus nessa casa, tem glória de Deus nessa casa, tem glória de Deus aí te envolvendo, mulher. Olha como ele quebra toda maldição que foi lançada, toda palavra contrária. Alguém disse que você não ia ser feliz, alguém disse que você nasceu para ser uma derrota. Ele quebra toda palavra certa, ele quebra toda sentença, ele quebra. Olha a glória de Deus, olha a glória de Deus te envolvendo. Ele te envolve, ele te envolve, ele te envolve, ele te envolve. Oh, manarabaraçuia, ele te envolve, ele te envolve, ele te envolve. Seja glorificada por Deus. Recebe glória de Deus, recebe glória. Faz o seguinte, de duas em duas, abraça essa irmã, de duas em duas, de duas em duas, abraça, abraça, abraça. De duas em duas, abraça. Agora diga pra ela: você tem glória, eu tenho glória. Fala, vamos fazer aqui agora o nome do Senhor ser glorificado. Diga pra ela: tudo aquilo que te paralisava, que te sentenciava, não paralise, não sentencia mais. Diga pra ela: fala pra ela: seja cheia da glória, seja cheia. Se tu é batizada, fale em línguas. Se tu não é, seja batizada aí agora. O batizador está na casa. Recebe batismo.
batismo. Recebe batismo. Recebe batismo. Xarabantucamanaras. Elevantarai, ó sou. Aladjobia. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Que se quebre agora toda maldição verbalizada, toda maldição lançada, que quebre-se agora no mundo espiritual. Toda corrente, toda corrente, toda corrente, toda corrente nos pés sendo quebrada, quebra, 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 Jesus, quebra, lavandará a garaçuia. Ai! Xaramandore camanaçu, Jabi, Narabataragaçu, Elai eu sou. Olha aí, seja renovada, seja batizada, recebe azeite fresco, recebe óleo fresco, recebe aí de Deus. Olha como Ele te envolve, olha como Ele te cura, olha aí como Ele te restaura, olha aí, olha aí, que a glória de Deus quebre agora toda depressão, toda angústia estendida, toda tristeza exagerada, em nome de Jesus. Seja agora vencida pela glória de Deus, pela glória de Deus, pela glória de Deus. Toda vontade de não viver, todo pedido de morte, toda palavra que foi dita, eu não aguento, eu não suporto, em nome de Jesus agora. Espírito que perturba na noite, espírito que perturba na madrugada, demônio que atormenta a mente, demônio que rouba a paz, ladrão de alegria, seja vencido agora, 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 pela glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Xaramantobeabababaio, Remanturbianaio, Sévia, Remanturbia, todo demônio de paralisia que quer colocar passividade, todo espírito de Jezabel quer botar medo, pânico, autoritarismo, em nome de Jesus, seja vencido agora, pela glória de Deus. A glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Entre as turquitim que apiaçaram, chame, aí te caminhar a capiaçou, ela mantur que apiaram, não mais refém das dores, não mais refém do pânico, não mais refém da intimidação. Todo demônio de intimidação, recebe agora glória de Deus na tua vida, glória de Deus, e seja vencido, seja vencido, seja vencido, em nome de Jesus. Oh, remandara biasayo, erecabiaro que aramantorbia, la manchor que mende que asai jo hebinai, entre as turquende que asai jo como nurbia. Como nurbia. Eu ouço cadeia sendo quebrada aqui, eu ouço barulho de corrente sendo quebrada aqui. Ai, correntes antigas, correntes enferrujadas, emite como nube, rebenta cama na raça. Histórico que vem, familiar, paralisa em você, a maldição termina em você, a maldição termina em você, a partir de você é bênção hereditária, é bênção hereditária, é bênção hereditária.
ideologias do tempo presente. Seus filhos não serão reféns das ideologias desse tempo. Seus filhos não serão reféns das filosofias malignas desse tempo. Porque a glória de Deus não vai deixar a tua descendência ser escrava. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Seja livre e seja cheia. Que o Espírito de Deus continue te sustentando. Que o Espírito de Deus continue te fortalecendo. Que o Espírito de Deus renove sobre ti a armadura. Que haja uma troca de armadura aqui nessa noite. Lemandarai de Ukebi, Rebinahai, o subi de Comanai, Terebaragarabarazou, Relérbia. Que Deus venha tirar a armadura cansada e colocar uma armadura nova. Reveste ela, Jesus, reveste. Espada nova, ferramentas novas, calai de orema, unção nova, azeite fresco, óleo fresco. Levarai o ré, e do teu ventre venham fluir ainda mais rios de águas vivas. Olé, maijo, porque tu foi levantada para Deus, não é para ser influência, mas para ser referência. Você foi levantada por Deus para direcionar, para destravar destinos de outras mulheres. Tu é uma Joquebede glorificada por Deus. Tu é alguém que carrega glória. Alamandarabarai osore Reminai de Orbiassuri que abiá. E através de você, destino de quem vem após são desbloqueados. Destino de outras mulheres são desbloqueados. Recebe uma nova autoridade. Receba mais ousadia para esse tempo, para uma nova estação, para o novo tempo. Para esse momento, calçados novos, para trilhar caminhos, ainda que sejam estreitos, mas não serão capazes de te interromper, não serão capazes de te paralisar. Oremandarai Jorebi, Erecamanchuri que abianar que assou, e terra, ai que assé. Seja revestida em autoridade, seja revestida, seja glorificada por Deus. Abandonebe.